Então, bom dia. Vamos lá para mais um sábado. Na sequência, eu acho que é o 12º na minha contagem, o 13º. Hoje vamos falar sobre unidades e conversão de unidades. É um tema, para quem é da engenharia, muito importante. Porque tudo que a gente faz, em algum momento, a gente tem que fazer algum trabalho de conversão de unidades. Então, tudo é medido, né? Tirando os adimensionais, que em algum momento eu posso falar sobre eles, mas tudo é medido. Então, o tema hoje é unidades e conversão de unidades. Né? Tem toda uma história de como começaram a ser medidas, de onde surgiu o metro, de onde surgiu a ideia de medir tempo, mas é uma história bem antiga, interessante, a gente pode até pensar nisso para algum dia no futuro, porque é bem interessante, é bem legal. Então, existe um sistema de unidades, né, que eu posso dizer assim, internacional, mundo afora, que utiliza esse sistema, menos dois países principais, colonizados por Inglaterra e os Estados Unidos, que utilizam o sistema imperial, tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos. Mas então eu vou focar no sistema internacional, com alguns exemplos, para falar sobre essas unidades do sistema imperial. Lembrando que são casos específicos, né? O problema são os equipamentos. Muitos equipamentos utilizam unidades do sistema imperial, né, fabricadas nos Estados Unidos, como referência. Mas aí não há muito o que fazer sobre isso. O sistema internacional, ele vigora desde 2019 de forma oficial, mas já era utilizado antes. E aí, aqui no Brasil, a gente considera o sistema internacional. Então, nós temos, né, por que é importante converter unidades? Porque, na maioria das vezes, a gente não vai encontrar algo uniforme. Eu vou chegar na indústria, eu vou ter um medidor de pressão. Eu não vou chegar a encontrar ele nas unidades do sistema internacional. A gente vai chegar lá e vai encontrar ele em PSI, encontrar em KGF, 2 centímetros quadrados, vai encontrar em unidades fora do convencional. Aí do mesmo jeito, eu vou chegar lá e vou encontrar a temperatura em graus Celsius ou em graus Fahrenheit. Aí eu preciso fazer um cálculo termodinâmico que precisa calcular em Kelvin. Eu vou encontrar energia em watt, vou encontrar energia em joule por segundo, vou encontrar energia em HP, em CV. A gente paga a energia da casa da gente em quilowatt-hora, e aí vai virando uma bola de neve. Né? Todo esse sistema tem que ser convertido. Eu meço, no Brasil a gente usa tudo em metros, aí você vai e compra uma peça, alguma coisa americana, e ela vem em polegadas, ou né, o diâmetro de tubulação, normalmente, por exemplo, é medido em polegadas, ou pés, né, quando é o comprimento. Vou medir um trocador de calor, o diâmetro dos tubos é medido em polegadas. Então, o tempo todo a gente faz conversão de unidades. Então, por isso é importante entender as unidades e saber converter. A gente tem as unidades do sistema internacional, as unidades primárias, que dão origem a todas as outras, e aí a gente tem as grandezas, né? Eu tenho como grandeza aquilo que a gente mede, por exemplo, comprimento, massa, tempo, corrente, temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Para a grandeza de comprimento, a unidade primária é o metro do sistema internacional, obviamente. Nós temos o metro como unidade do como unidade de referência. Lembrando que antigamente existia uma barra que media o metro e tal, que era referência. Hoje não. O metro é a distância que a luz percorre em um segundo, né? Que são esses aqui, ó, 299.792,458. Então, é a referência à velocidade da luz, e aí é 1 metro
é medido com referência na velocidade da luz. E nós temos o quilograma, que é a unidade de massa padrão, e aí também, hoje em dia, existia uma barra, né, ficava lá na França, bonitinha, do metal, que era referência para a massa. Né? Hoje em dia, a gente já usa a constante de Planck, para poder ter referência da unidade de massa. Nós temos a unidade de candela, que é para intensidade luminosa, que nas engenharias, a gente, tirando a elétrica, a gente não costuma usar muito. O mol, aceito o mundo afora, né, que vem da constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23, e é a quantidade de matéria, né, e a gente tem quantidade de moléculas, quantidade de átomos, depende da referência. Né, o mol, interessante aqui, no Brasil, por exemplo, o plural de mol é mols, mas é aceito em alguns países como mole ou moles, e em Portugal, por exemplo, mol a gente chama de mole, né? Um mole, dois moles. Eu prefiro mol e mols. A gente tem o Kelvin, a constante, a variável, né? A unidade de temperatura termodinâmica, também é derivado de uma outra constante termodinâmica, que é a constante Boltzmann. Nós temos o ampere, a carga elementar de um único elétron, né, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Nós temos o tempo. Aí o tempo, hoje é medido com relação ao desdobramento do átomo de Césio 133, a temperatura padrão. Então, quando esse Césio ele movimenta um elétron, é contado um segundo. É a referência mais precisa que a gente tem hoje para tempo. E aí é o segundo. Depois das unidades primárias, cada unidade primária tem a sua escala. Aí a gente tem as tabelas para isso. Comprimento, eu tenho metro, tenho quilômetro, tenho milímetro, centímetro, decímetro, aí vai. Massa, eu tenho quilograma, tenho o grama, miligrama. Tudo depende da nossa necessidade. Depois eu tenho escalinha para isso. Nós temos as grandezas derivadas, para comentar. Aí eu tenho, por exemplo, para a grandeza de comprimento, a derivada seria a área. Eu tenho metro quadrado. De volume, metro cúbico. E aí a gente vai... Só exemplo das derivadas de comprimento. Mas aí eu tenho força, eu tenho energia, todas aquelas que eu tenho mais de uma grandeza junto. Depois eu vou mostrar isso no quadrinho. Por exemplo, a grandeza de área é comprimento vezes comprimento, a dimensão. Então eu tenho metro quadrado. E aí por diante. Eu tenho várias grandezas, a maioria das grandezas, na verdade, é derivada, né? Todas derivadas dessas primárias aqui. E aí nós temos uma tabela enorme. Opa, não é aqui não, é na próxima. Depois a gente tem uma tabela enorme de prefixos. Os prefixos determinam a escala que a gente vai estar trabalhando. Né? Onde a gente tem aqui, ó, nenhum, é onde a gente tem a unidade primária padrão. Então, se eu tenho valores acima, a gente vai, ó, quilômetro, quilograma, aí tem o megawatt, gigawatt, tera, por exemplo, tera, a gente já tem o terabyte, né, usado em computação, petabyte. E conforme vai aumentando, a gente tem os prefixos prontos já. Aqui eu tenho a escala, ó, né, vezes 10, vezes 100, né, 10 a segunda, 10 a terceira, 10 a quinta. Um petabyte, por exemplo, é 10 a 15 bytes, né? É um quadrilhão de bytes, né? Ou esse número gigante aqui do lado, ó. 3, 6, 9, 12, 15 zeros. É muita coisa. Né? Depende da escala, fica o número gigantesco. E as escalas para menos, que a gente usa bastante também, né? Decímetro, centímetro, milímetro ou mililitro. E aí a gente vem diminuindo, ó, 10 a menos 3, 10 a menos 6, né? Micrômetro. A escala nanométrica é 10 a menos 9, quer dizer que eu tenho um bilionésimo daquele item, né, um milionésimo de metro, ou um número pequenininho, né? Então, 10 a menos 9, e aí vem diminuindo. Pico,
que a gente já tem alguma coisinha na escala pico, e aí os números muito pequenos, que eu não lembro de nenhum exemplo agora para comentar. Mas conforme a tecnologia vai evoluindo, a gente vai chegando em tamanhos cada vez menores. Então, os prefixos, eles indicam, com relação à unidade padrão de referência, o quanto eu multiplico pela unidade no sistema padrão, né, o metro. Se eu tiver um petametro, quer dizer que eu tenho o metro vezes 10 a 15. E aí, da mesma forma com o nano, né, por exemplo, nanômetro. Tem 1 metro vezes 10 a menos 9. É sempre a referência aqui do padrãozinho, onde eu tenho a escalinha do nenhum. O problema das conversões é quando a gente tem unidades assim, né? A gente tem unidades mais complexas. Né? Eu tenho ali, por exemplo, condutividade térmica, que a gente usa muito lá em FT2 para transferência de calor específico, Joule por quilograma, Kelvin, Joule por quilograma grau Celsius. A gente tem unidades de energia, que também dá bastante trabalho de converter. E aí a gente sofre basicamente nisso aí. E aí eu já separei aqui para a gente ir para os exemplos, né? Que a conversão de unidades não dá para pensar sem prática. Então eu só consigo imaginar fazer isso com prática. E nada melhor do que partir para o exercício. Então, deixa eu fechar essa apresentação aqui para a gente ir para minha luzinha mágica aqui. Eu deixei algumas tabelinhas de exemplo, aqui eu uso nas aulas, né, com o pessoal da engenharia, e algumas que a gente consegue encontrar na internet para mostrar para vocês. Vou salvar aqui. Ó. Aula de conversão de unidades. Acho essas letras. Então, existem várias tabelas, né, de uso, né, de referência para poder converter unidades. E cada uma delas já vem de um jeito, né, vem com a referência de 1, né, porque a gente não tem valores prontos. Deixa eu pegar aqui. Aí, pronto. Então, aqui eu uso, isso aqui é de um livro de termodinâmica, né, que é o livro do Smith, Introdução à Termodinâmica da Engenharia Química. Então, eu tenho grandeza ou comprimento, e aí eu tenho vários valores, né? 1 metro equivale a 100 centímetros, que equivale a 3,28 pés, que equivale a 39 polegadas. Mesma coisa para massa. Quilograma, grama, libra, massa, sistema imperial. Força, newton, quilo por metro por segundo quadrado, dina e libra força. Pressão, par, newton por metro quadrado, pascal, quilopascal, ATM, psi, torr, volume, né, metro cúbico, centímetro, litro, pés, aí vem os vários. Energia, joule, aí, joule eu tenho litro por metro, eu tenho calorias, eu tenho quilowatt-hora, eu tenho BTU, né, muito usado em ar-condicionado. Potência, quilowatt, tenho HP, eu tenho BTU por segundo. Eu ainda tenho aqui junto a constante dos gases, né, da termodinâmica, dos gases ideais. E aí, nesse exemplo dos gases ideais, a gente tem várias unidades ali sendo convertidas. E aí a gente usa aquela mais adequada. A gente tem tabelas que a gente encontra dessa forma aqui também, que vem montadinha, né? Eu tenho 1 quilômetro, aí você converte para as outras seguindo aqui, ou à direita. E aí cada umzinho aqui na diagonal, né, referente a decâmetro com decâmetro, e por aí vai. Tem o volume, tem unidades de massa, tem unidades de potência. Vamos para o lado aqui. Unidades de calor, energia e trabalho. Né, BTU, caloria, joule. Unidades de força. Várias unidades de pressão, né, metro coluna d'água, por aí vai. Constantes do gás ideal. Algumas específicas aqui, né, como, por exemplo, o CP, tipo AS, de viscosidade.
E mais uma de referência que eu peguei aqui, né? Medida de comprimento, massa, que você tem o metro e equivalência para cada uma das outras. Massa, pressão, energia, a gente usa muito. Área, volume, tempo, força e algumas específicas de temperatura, né, Kelvin, Celsius e Fahrenheit, e potência. E inclusive da viscosidade aqui. Então, começar pelo simples, né, nos meus exemplos aqui, partindo dessa tabela que a gente tem aqui de, de referência. Então, peraí, hoje é famoso mão na massa. Primeiro, como que eu uso a tabela? Vamos imaginar que eu tivesse algum... Deixa eu ligar minha luzinha aqui. Aí, algum problema que eu tivesse lá, vou chamar de problema 1, que eu tivesse lá 15 metros. Eu quero converter esses 15 metros para pés, né? Eu quero converter 15 metros e saber quantos pés eu tenho. Então, o segredo da conversão, né, a forma mais simples para nós da engenharia fazermos é o seguinte: a gente vai fazer o comparativo. Unidade velha, ou unidade antiga, né? Aí eu vou dividir ela pela unidade nova. Então vai ficar assim: eu tenho 15 metros. Eu quero eliminar o metro. Vou lá na tabela de conversão. Ó, eu tenho ali em cima, ó, comprimento. Eu tenho lá que 1 metro equivale a 3,2808 pés. Por que eu faço dessa forma? Eu sempre tenho que trabalhar cruzado, porque aí eu posso dividir o metro com o metro, assim como eu divido números. E aí a minha resposta vai ser o 15 vezes 3 é 3,28. Deixa eu fazer o cálculo aqui. Vai ter minha calculadorinha. 15 vezes 3,2808. Opa. Nós temos que 15 metros, com a unidade que sobrou, né? É bom olhar isso também, mas 49,212 pés. O que eu posso fazer? Eu posso trabalhar também ao contrário. E se eu tivesse 15 pés e não 15 metros? Como que eu faria? Né? Agora eu tenho 15 pés e eu quero converter para metro. Quanto que isso dá? Aí é o mesmo esqueminha. Ó, a unidade que eu tenho, e agora eu vou fazer a divisão. Lembra que eu tenho que eliminar o pé. Então agora o 3,28 ele tem que vir para baixo, porque eu tenho que dividi-lo para poder cortar a unidade. Então fica assim. Isso é 1 metro na tabela de conversão. Aí eu venho aqui, ó. FT vai embora, ficou 15 dividido por 3,28. Então 15 pés são exatamente 4,57 metros. E aí isso aqui seria a sua resposta. Lembrando, eu tenho sempre que trabalhar cruzado. Quando é unidade simples, dessa forma aqui, ó, né, só metro, só alguma coisa que não tem mais de uma unidade ao mesmo tempo, é relativamente bem simples, não tem muito segredo. Eu posso fazer isso com cada uma dessas aqui, vai ter muito segredo, não. Mas eu vou pegar uma unidade, por exemplo, de engenharia aqui. Vou pegar viscosidade. Então eu tenho lá que a minha viscosidade é 1 CP. Eu preciso fazer o cálculo no sistema internacional. O sistema internacional é Pascal vezes segundo. Isso dá quanto? Aí eu preciso ir lá na tabelinha e verificar. Ó, eu preciso converter CP e o Pascal vezes segundo. Tem um detalhe que eu acabei passando direto. Algumas unidades derivadas, por exemplo, Pascal. O Pascal é unidade de pressão. Unidade de pressão é Newton
por metro quadrado, que é força sobre área. O Newton é a unidade de força, né? A força a gente calcula, se vocês lembrarem lá, que é massa, a unidade é quilo, por aceleração. E eu ainda tenho esse metro quadrado que fica aqui, ó. Então, se eu posso converter qualquer unidade derivada em unidades primárias. Por exemplo, Pascal é a mesma coisa que quilo por metro e por segundo ao quadrado nas unidades primárias. É uma utilidade isso. O Newton é sempre quilo por metro. Opa, por metro não. Quilo é massa vezes aceleração. Quilo vezes metro por segundo ao quadrado. Sempre. Por exemplo, o watt. O watt, ele é joule por segundo. O joule vem lá da energia, vem de trabalho, que é força vezes deslocamento, né? Só que eu não vou deixar assim. A força, nós temos ela em Newton. Então, o joule é quilo vezes metro por segundo ao quadrado, e ainda tenho esse segundinho que ficou perdido aqui. Então, o watt, ele é quilo vezes metro por segundo ao cubo. Então, eu estou decompondo as unidades, né? Por que eu faço isso? Em algum momento isso pode ser útil. A gente tem que saber de onde vêm as unidades para poder simplificar. É o caso aqui do Pascal vezes segundo, né? Talvez você não encontre a conversão em Pascal vezes segundo, mas, né, Pascal vezes segundo, eu sei aqui, ó, que ele é quilo por metro e por segundo ao quadrado. Quilo por metro e por segundo ao quadrado, vezes segundo. Eu faço essa multiplicação, o que vai sobrar para mim? Quilo, metro e segundo. Isso é Pascal, vezes segundo. Esse segundinho aqui ficou bem feio. Então, nós temos a conversão aqui. Vou lá na tabelinha. As duas tabelinhas minhas têm essa conversão, né? Quilo vezes metro por segundo. E cadê a equivalência? Parará, parará, parará. Aqui, ó. CP. Então, eu tenho que multiplicar para converter de CP para Pascal vezes segundo por 1 vezes 10 a menos 3. Então, vamos lá. Mi é igual a 1CP vezes. Aí dá a conversão, ó. 1CP é 1 vezes 10 a menos 3 Pascal vezes segundo, que é o sistema internacional. O CPzinho vai embora. 1 vezes 10 a menos 3 Pascal vezes segundo. Aí nós temos a nossa unidade convertida. Sempre buscando ali na referência. Deixa eu pegar uma outra aqui, para ter de referência. Vou pegar uma de potência, tá? Potência já é uma daquelas que dão mais trabalho. Então, eu tenho aqui, ó, é 4. Potência, deixa eu pensar aqui. Deixa eu olhar minha tabelinha. Vou pegar uma de energia. Aqui, ó, 9,47. Vou pegar um BTU. Depois eu faço uma de potência. A pessoa vai lá e compra um ar-condicionado de 16 mil BTUs. BTU é a unidade térmica britânica. Então, é uma referência. E eu quero converter esse BTU para joule. Quanto que dá isso? Então, nós vamos lá, ó, BTU vezes a conversão. Eu sei que aqui embaixo eu vou ter que ter o BTU para poder dividir, e aqui em cima eu vou ter que ter o joule. Aí o resto a gente pega conforme está na tabela. Aí na tabela está lá, 1 joule é igual a 9,47 vezes 10 a menos 4 BTU. Eu vou pegar esse número. Então, 1 joule
9,47831 vezes 10 a menos 4 BTU. A gente divide o BTU, a unidade vai embora, e agora é fazer o cálculo. Vai dar um número enorme. Dividido por 9,47831 vezes 10 é menos 4. Opa, faltou uma vírgula ali. O número exato aqui, ó, deu assim, ó, 16.880,646 joules. A gente não deixa assim, né? E aí eu vou usar os prefixos, ó, 16.880 kJ. E caso a pessoa queira, né, eu tenho o prefixo acima do quilo. 16, aproximação aqui, mega joule. Então, 16 mil BTUs, 16,9 megajoules, se eu fosse arredondar. Então, energia. Lembrando que energia aí não tem a divisão por tempo, né? Na potência, a gente já tem a divisão por tempo. Então, se eu tivesse ali, ó, vamos pensar num chuveiro. Eu tenho lá potência de 5.000 watts. Um secador, alguma coisa assim. E aí eu quero converter esses watts para caloria por segundo. 239,006 aqui na tabela. Ó. 1.000 watts. Ah, tá interessante, tá? Eu tenho que pegar a igualdade aqui, ó. 1.000 watts, 239 calorias por segundo. Tem que ser igualzinho, tá a tabela fornece. A 10 é terceiro, não posso usar 1, eu tenho que usar 1.000. Então, vamos lá. Tem o chuveirinho, então nós vamos lá. Eu sei que aqui embaixo eu vou ter que ter o watt, aqui em cima eu vou ter que ter caloria por segundo. Lá na tabela é 10 a terceira watt, e aqui em cima 239 calorias. Era 0,006, né? Mas vamos deixar arredondado. Isso. Aí o watt vai embora. A gente faz o restante do cálculo. 5.000 vezes 239 dividido por 1.000. 1.195, o quê? A unidade que sobrou. Caloria por segundo. Outros exemplos que a gente pode ter problema com unidade. Quando a gente cai nos caras que são os famosos adimensionais. Por exemplo, o número de Reynolds, diâmetro, velocidade, densidade e viscosidade. Se eu analisar as unidades aqui, ó, o diâmetro é dado em metro, a velocidade é dada em metros por segundo, a densidade mais específica é dada em quilo por metro cúbico. A viscosidade, olha só que interessante, a gente descobriu no exercício anterior aqui, ó, Pascal vezes segundo é dado em quilo por metro e por segundo. Quilo por metro e por segundo. Então, quilo por metro e por segundo. Vamos analisar o que sobra de unidades aqui. Ó, o segundo vai cortar o segundo. Quilograma, corta o quilograma. Tenho 2 quilos, ó. Eu corto 2 aqui, sobra 1. Esse 1 vai cortar com esse. Então, do Reynolds, o que sobra? Não sobra nenhuma unidade. Porém, todas devem estar na mesma condição de unidade. Tem que ser a mesma unidade para todos. Então, fez a conversão, a gente chega bonitinho aqui na unidade correta. Aí eu tenho vários outros adimensionais que é a mesma historinha. Sempre de olho no que a gente tem. Tem que ter unidades iguais para poder dividir. Eu não posso dividir unidades diferentes. Senão você vai arrumar dor de cabeça. Unidades que dão trabalho de converter, geralmente, são unidades de energia, de força, quando é sistema internacional, né, principalmente, quando foge dessas unidades padrão.
A pressão, a gente costuma ter alguns probleminhas, né? Eu vou deixar aqui o exemplo aqui, ó. Vamos imaginar o seguinte, por exemplo, eu tenho ali, vamos imaginar que eu tenha 10 kgf por centímetro A. Vamos dizer que a pessoa te forneceu, não foi por centímetro, ele te forneceu por milímetro quadrado, uma hipótese. E aí você tem que fazer a conversão. Eu vou fazer a conversão. Eu posso usar direto da tabela? Não posso, né? Porque a tabela, ela me fornece em centímetro quadrado. Aí se eu usar em centímetro quadrado, vai ficar errado. Aí eu, primeiro, qual que é a primeira conversão que eu tenho que fazer? Eu já vou deixar até multiplicando aqui. Aí nós vamos converter o milímetro quadrado, ó, eu quero eliminar ele, para centímetro quadrado. Eu tenho essa conversão direto? Se você tiver na sua tabela, pode usar. Se não tiver, você tem que converter de centímetro para metro. Aqui eu não tenho. Então, olha só o que eu faço quando é assim. Eu vou converter milímetro para centímetro. Aí nós sabemos, né? Também tabela fornece, que 1 centímetro são 10 milímetros. Está ao quadrado, eu elevo tudo ao quadrado. Aí, vamos lá. O que vai acontecer? Milímetro, vai cortar o milímetro. Vou deixar um igual aqui, fazer passo a passo. Então, vai dar 10 kgf. Não, 10 vezes 10. Posso fazer isso? Não posso, porque aqui é 100. O 10 está ao quadrado. Então, é 100 vezes 10. Vai dar 1000. 1000 kgf. E aqui embaixo ficou centímetro quadrado, 1 centímetro quadrado. Então, 10 kgf por milímetro quadrado são 1000 kgf por centímetro quadrado. Aí agora eu volto na tabela para converter para outra pressão. Vamos converter para o sistema, vamos converter para Pascal, para ATM. Aí na tabela, ele fala, ó, kgf para ATM, olha lá bonitinho. O kgf tem que vir embaixo, porque eu quero eliminar ele. E aqui em cima tem que vir o ATM. Então, lá ele fala, ó, vamos olhar aqui, ó. KGF para ATM é 1,03323. Então, como é que fica isso? Ó, 1 KGF, 1,033, não coube o número todo, vamos arrumar. 2, 3 ATMs. Aí você faz a divisão por 1, obviamente, né? Vai dar 1, vai dar o mesmo número. KGF vai embora. Então, 1000 vezes esse cara vai dar 1,033,23 ATMs. 1000 ATMs, na pressão violenta. Então, 1 kgf, 1,033 ATM. A conversão é conforme está na tabela. Então, vai fazendo a conversão passo a passo, bonitinho. Quando a gente tem as unidades do R, constante dos gases ideais, 8,3, por exemplo, 314 Joule por mol Kelvin, eu aconselho sempre a manter a unidade de temperatura e massa igual, porque costuma dar bastante trabalho essas conversões de temperatura. A conversão de temperatura, ela é algo simples, né? Que você converte de Celsius para Fahrenheit e tudo mais. A conversão de temperatura é direto na tabela. Agora, quando você tem variação de temperatura, você tem que ficar esperto, porque a variação de temperatura eu não converto a variação, né? A variação de temperatura em graus Celsius, por exemplo, é igual à variação de temperatura em Kelvin. Né? Se eu variar 100 graus Celsius em Celsius, eu estou variando 100 graus Celsius em Kelvin. Então, não faz diferença no cálculo.
Mas como o delta é tipo final menos inicial, né? A gente tem que ficar esperto com essas conversões, porque aí eu tenho que converter cada uma dessas, cada uma de uma vez, para poder ter o resultado. Não pode ser algo direto assim, não, porque senão você vai errar e vai fazer besteira. E, né, eu acho que para encerrar aqui, eu vou pegar um que tem, por exemplo, a condutividade térmica. Lembrando lá dos FTs da vida, que é o casinho, né, o K minúsculo. Casinho, ele vou pegar aqui o número aqui, 0,121 watt por metro quadrado. Que aí ele é dado watt por metro quadrado. Aqui eu tenho Kelvin. É só watt por metro Kelvin, assim, ó. Pronto. Ele é dado dessa forma. Watt por metro e por Kelvin. E aí aqui você pode ter algumas conversões, né? Então eu tenho várias coisas para converter. Eu posso converter o metro para centímetro, eu posso converter o watt para BT, para caloria por segundo. Então você sempre vai fazendo na sequência. Então eu vou converter primeiro o metro para polegada e depois eu vou converter, olha só, sempre vou cortando o watt para caloria por segundo. Aí nós vamos lá na tabela. Metro para polegada. 1 metro, 39,37 polegadas. 1 metro, 39,3701 polegadas. E watt para caloria. Watt. 1000 watts, né, 10 a terceira, 239 calorias por segundo. Então, 1000. E aqui, 239,006 calorias por segundo. E aí eu posso multiplicar tudo que está em cima. Primeiro vou cortar as unidades aqui, obviamente. Metro com metro, que é watt com watt. Então, vai ficar 0,121 vezes 239,06, tudo que está em cima. Me deu um número. Me deu aqui, ó, 28,92. O quê? Caloria por segundo. O que sobrou embaixo? 39, essa aqui eu não preciso calcular. 39,370,1 polegadas. Agora eu faço a divisão. Dividir 39,3701. Opa. Digitando errado aqui na calculadora. Então, nós teremos... Cadê minha cantinha? Igual 7,34 vezes 10 a menos 4 caloria por segundo e por polegada. Mesma lógica, né, do casinho. E faltou o Kelvin. O Kelvin eu não converti, poderia ter convertido para Celsius. Então, pensa, a lógica é trabalhar sempre em linha, você tentando dividir as unidades para você poder cortar, e aí você vai simplificando os seus exercícios. Só atenção, né, porque o símbolo das unidades, né, simbologia, a gente pega, por exemplo, o metro, ninguém escreve metros, tá? A unidade sempre fica no singular. Metro, litro, quilograma. O mol aceita o plural, né? Mas, em geral, não. Metro, quilograma. Então, você não vai encontrar assim, em algum artigo, nada assim que você está lá escrevendo, vai estar lá assim, ó, 5 quilogramas.
Isso não existe. É 5 quilogramas. 1.000 metros. Não vai estar assim. 1.000 metros. Então, só atenção a isso também, que o pessoal comete essas pequenas gafezinhas no dia a dia, mas chega uma hora que fica muito feio. Eu acho que era isso. Então, depois, conforme a necessidade, a gente vai gravando. Problema, deixa eu ler aqui, que a dona Brenda está comentando comigo. É falta de atenção mesmo. E buscar errado na tabela e não saber como usar. O segredo, como eu disse aqui, ó, você tem que pensar na divisão. A unidade que eu tenho que colocar ao contrário. Se a unidade que eu quero converter, né, que eu quero tirar, aqui. Se a unidade que eu quero converter, ela está em cima, eu tenho que fazer o inverso dela do outro lado. Agora, se ela está embaixo, aí eu jogo convertendo lá em cima, porque aí a gente pode dividir. E o segredo está em como encontrar isso na tabela. Dá para fazer exercícios monstruosos, né, com conversão de unidades desse jeito, que é o que você vai encontrar agora, por exemplo, lá em cinética, né? Você vai encontrar com muitas unidades. Vai estar lá, concentração mol por litro por segundo, e aí você tem que fazer algumas conversões, né? Converter de concentração, né? Aqui tem concentração, tem o tempo, e você vai. Essa unidade já te diz do que você está trabalhando. Eu tenho a reação de segunda ordem, eu tenho a reação de primeira ordem. A unidade, ela diz muita coisa para a gente. A maioria das vezes, né, grande parte das vezes, você consegue resolver exercício só analisando a unidade, porque ele te diz, a unidade, quando você entende ela, né, você começa a ficar amigo dela, para de brigar, ela te facilita a vida. Então, digamos assim, você deixa de sofrer, né, porque fica muito mais fácil quando você fica amigo das unidades, né? Em reação química, por exemplo, eu comentei aqui que você vai ver em cinética, a gente usa muito unidades de massa, volume. Então você vai encontrar, tipo, muita reação acontecendo mol por segundo, caneta, grama por segundo, quilo por segundo, grama por litro, né? Grama por litro, quilogramas por litro, mol por litro. E aí você, o tempo todo, você tem que estar trabalhando de uma unidade para outra. O tempo todo. E cada uma dessas unidades, elas te dizem uma coisa e diz com relação a que tipo de processo que está te acontecendo. Então, reação de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. A unidade, ela te diz sobre isso. Aliás, esse detalhe eu vou deixar para o professor de cinética. Mas é isso mesmo. Uma unidade de um jeito, ela te diz que é uma reação de primeira ordem. A unidade diferente, ela te diz que é de segunda. A unidade de terceira te diz que é de quarta ordem. Aqui eu tenho a velocidade da reação, né? O quanto está sendo consumido da reação pelo tempo. Então, nós temos a velocidade. As conversões de concentração, né? A gente tem concentração de quilo por litro, grama por litro, mol por litro. E aí você converte entre massa e quantidade de matéria o tempo todo. E você vai usando aquilo que te faz mais lógica para aquele exercício, e é o importante para aquele caso, né? Então, depende do que você tem na indústria, depende do que você tem no processo, depende do que você tem na disciplina, na matéria e tudo mais. É o tempo todo. O medo de converter errado vem muito da falta de prática. A gente tem que fazer muito exercício. Não é fazer 2, 3 exercícios, é fazer muitos. E aí a gente vai ficando familiarizado. E praticar mesmo, é sempre tentar converter, não pegar coisa pronta, não. Você pode jogar no site lá da internet, aí esse site vai lá e vai te dar a conversão pronta. Tem os sites que convertem. Mas aí você entendeu o que aconteceu? Sabe que tipo de processo que está acontecendo ali? Não sabe, né?
Então, você está só mecânico, não está, como eu digo, não está sendo, não está compreendendo o próprio fenômeno. Eu tinha comentado aqui, interessante. Por exemplo, aqui. Ó. Imagina o seguinte, ó, o que eu digo com a unidade, ela te diz o que está acontecendo. Nós temos uma reação acontecendo. Eu tenho um reagente entrando com uma certa concentração lá, mol por litro. Então ele entra a concentração de 10 mol para cada litro. A reação acontece com base no tempo. Então eu vou dizer que isso vai ser consumido em função do tempo. Então a cada 1 segundo, essa minha reação vai consumir a concentração de 10 mol por litro. Isso é velocidade da reação. A velocidade da reação é a concentração molar por tempo. Então, ela vai te dar mol por litro que vai ser consumido a cada segundo. Isso é análise dimensional. Você vai analisando o que está acontecendo ali naquele processo. Aqui tem vários outros porém que eu falo, né? Tem homogeneidade dimensional, né? Porque a velocidade da reação ela é sempre dada em velocidade de mol por litro. Então, tudo que vem do outro lado tem que dar o que também, né, na hora de você multiplicar. Está faltando alguma coisa. Né, que a velocidade de reação ela tem uma constante e tem as concentrações variando aqui. Ó. A constante ela tem a unidade. Né, se ela for de primeira ordem, por exemplo, ela vai ser 1 por segundo. Qual que tem que ser a unidade do Czinho? Mol por litro. Se ela for de segunda ordem, o Kzinho já não é 1 por segundo. É 1 por... Eu não lembro exatamente o que é. 1 por segundo ao quadrado, eu acho. Então, aqui, ó, o Czinho já não vai ser um mol por litro. Ele vai ter que ser mol vezes segundo por litro. Aí as coisas vão se ajustando. Né? Que aí você tem que fazer essa análise dimensional o tempo todo para poder analisar. Deixa eu só confirmar aqui. Porque a cabeça é muita matéria, a gente acaba esquecendo as unidades. Mas esse aqui você vai, com certeza você vai ver. Acho que é um negócio desse mesmo. Aí o casinho vai mudando conforme a ordem da reação, e aí você vai ajustando para isso. Mol, litro e segundo. Isso aí. Aí vai dando trabalho. Então você vai ajustando conforme você precisa. Era isso que eu tinha a comentar hoje. Se eu lembrar de uma coisa, eu adiciono em outra aula. E aí a gente volta no sábado que vem. Aí eu tenho 3 tópicos bacanas mesmo da minha área, que é balanço de massa. Fazer a introdução na primeira aula, introdução pesada, e depois 2 aulas de exemplos. Ok? Então, obrigado e até o próximo sabadão.